Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal PhysioOn, professor Manuel falando com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que é importante quando a gente começar a estudar a parte de fisiologia muscular, tá? Que nós vamos falar um pouco mais inicialmente agora sobre potencial de repouso e potencial de ação. A gente fala de transporte através da membrana. Então, quando acontece uma contração muscular, está acontecendo um potencial de ação na membrana, tá? Então, a gente vai entender como funciona essa fisiologia para depois entender a contração muscular, tá? Beleza? Quem já segue nosso canal aí, né? Segue nosso canal, compartilha. Muitas vezes se manda informações aí de outros conteúdos que vocês querem saber, que a gente acaba atendendo vocês posteriormente aí. Tranquilo? Então, vamos lá. O conteúdo de hoje, como eu falei, aí vai ser sobre potencial de repouso de ação. Então, a figurinha aí já é sugestiva, né? Então, a gente fala muito do leque, do leak, né? Então, o leak seria o líquido intracelular, quer dizer, o que tem dentro da célula, e o leque é o líquido extracelular. E a gente tem componentes, né? No caso, sódio, potássio, que estão presentes dentro e fora da célula, tá? Só que em concentrações diferentes. Então, quando a gente fala assim, vocês têm que lembrar assim, vamos imaginar, se a gente fala de uma contração do músculo cardíaco ou contração do músculo esquelético, eu estou gerando, né? Tá gerando um estímulo. O que seria esse estímulo? A minha célula que está em repouso, ela fica em potencial de ação. A voltagem dela dentro da célula, né, no leak e fora da célula, ela vai se alterar por milissegundos, tá ok? E consequentemente, quando ela altera essa voltagem, ela manda o estímulo. Tá? A gente vendo aqui, ó, um neurônio, né? Então, se a gente for ver um neurônio, quando começa a despolarizar, que a gente vai saber o que é isso depois, quando ele começa a despolarizar, começa a ter entrada de sódio nele, ele vai ficando com o meio mais positivo e ele começa a propagar esse impulso, como se fosse uma onda elétrica, um choquinho, tá ok? E quando ele chega lá na fibra muscular, por exemplo, ele já vai dar um estímulo para o músculo começar o processo de contração dele, tá? Então, sempre, tá? Quando tem um potencial de ação, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa na célula. Seja na célula muscular uma contração, seja muitas vezes numa glândula, liberação hormonal, e assim vai. Toda vez que a célula está em repouso, ela está em equilíbrio, que a gente fala. É um equilíbrio que o meio interno vai estar sempre negativo, tá? Nós vamos aprender sobre isso também. E, consequentemente, quando ela está em ação, ela vai fazer alguma função. A célula muscular, ela vai fazer a contração muscular. Então, vamos lá. Então, só para a gente entender o que é o potencial de membrana, né, ou potencial de repouso, a gente vai ter uma membrana, uma camada bilipídica, né? Então, vai dividir aí, ó, o leque, que é o líquido extracelular, que está fora da célula, e o leak, que está dentro da célula, ok? Todos esses compostos aqui, ó, eles estão presentes, né? Sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, o HCO3, a glicose, aminoácidos, eles estão presentes fora da célula, como também estão dentro da célula. Só que os que eu anotei aqui em verdinho, sódio, cálcio, né? Cloreto, né? O bicarbonato, né? E a glicose, eles vão estar mais elevados fora da célula. Consequentemente, a gente vai ter outros dentro da célula, o potássio, o magnésio e aminoácidos, dentro do leak, né, do líquido intracelular, que vão estar em mais alta concentração. Consequentemente, o que está mais alto fora, está mais baixo dentro. Então, quando a gente fala que a célula está em equilíbrio, quando a gente olha esses compostos, eles estão desiguais, tá? Por que a gente fala que a célula está em equilíbrio? Está tendo entrada de substância na membrana plasmática e saída a todo momento, tá? Eu não vou passar aqui a aula sobre transporte através da membrana, beleza? Então tem transporte passivo, transporte ativo, né, que a gente fala da difusão, transporte com gasto de energia, cotransporte, contratransporte, eu não vou falar disso aí. Então vocês têm que entender que a membrana ela é seletiva, então ela deixa entrar e deixa sair quem ela quer no momento que ela quer, para ficar em repouso ou para ficar em ação quando ela recebe algum estímulo, tá? Sempre o líquido, a gente vai falar assim, ele vai estar negativo comparado com o leque.
Ou seja, aqui vai ter mais cargas positivas e aqui vai ter menos cargas positivas, tá? Então ele vai estar comparando um com o outro e vai estar negativo. Como a gente poderia ver isso? Se eu tenho um monte de substâncias positivas aqui fora no leque, eu tenho pouca substância positiva aqui, tem uma diferença, tá? E essa diferença, se a gente pegasse um voltímetro lá, colocasse um polo dentro da célula e um polo fora da célula, ali ia estar marcando aí, ó, que a gente fala lá, talvez menos 90. O que é menos 90? É milivolts, tá? Então, a célula nossa ela é quantificada, a voltagem dela em milivolts, não volts, igual a da tomada, tá ok? É em milivolts, é 1000 partes de 1 volt, tá ok? Então, se a gente for perceber assim, a célula dessa forma, ela tá líquida, tá negativo, ela tá em equilíbrio e não está acontecendo nada. Não está tendo liberação hormonal, não está tendo contração muscular, não está acontecendo nada. Não está disparando nenhum potencial elétrico, né, para chegar e estimular a outra célula vizinha, ok? Agora, a célula neural, a gente fala que ela tá quando ela está em potencial de repouso, ela está em menos 90. A célula muscular é de mais ou menos menos 60, tá? Milivolts, beleza? Então é o potencial de repouso, só que sempre que eu falei para vocês, sempre negativo, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Os tipos de potenciais, né? Potencial de repouso ou de membrana, onde o leak está, lembra lá, negativo, beleza? Ele está negativo comparado com o leque, tá? O líquido extracelular. E quando acontece um potencial de ação, por alguns milissegundos, a célula vai ficar positiva dentro, ok? Ela vai ficar mais positiva. Então, se a gente já começar a parar para pensar, a gente vai ver que as cargas positivas que estavam fora, elas vão entrar para dentro da célula, tá? Gerando esse potencial de ação. Mas o potencial de ação ele pode ser de dois tipos, ok? Então a gente fala potencial de ação em pico e em platô. Por que eu quero explicar isso para vocês? Potencial de ação em pico, ele acontece muito em algumas células, que nem célula de contração músculo-esquelética, tá? Ela acontece potencial de ação em pico, beleza? A célula de potencial de ação em platô, ela acontece muito na célula do miocárdio, na célula cardíaca, tá? Então, músculo esquelético cardíaco, beleza? Então, nós vamos estudar esses dois potenciais, como acontece eles, ok? Então, o potencial de repouso, quando ele fala assim, a célula está negativa, a origem do potencial de ação sempre vai ter uma origem. Então, eu tenho alguns canais de vazamento, então, assim, eu tenho poros, muitas vezes, na membrana da célula, que faz o sódio entrar, o potássio sair. Lembra que uma carga positiva, ela é atraída por uma carga negativa. Então, se eu tenho mais íons negativos dentro, eles acabam puxando esse íon positivo que está de fora, tá? E vice-versa. Lembrando, o sódio está mais no leque, no líquido extracelular, e o potássio está mais dentro da célula, no leak, tá? Eu tenho uma outra função também, uma bomba, né, que a gente chama de bomba sódio-potássio. Na verdade, nosso metabolismo de repouso, a gente trabalha para manter esse funcionamento. Então, imagina lá, se o sódio está mais concentrado fora da célula que a gente viu, ele começa a entrar muito dentro da célula, ele vai ficar desequilibrado. Quem vai fazer o equilíbrio novamente? Vai ser a bomba sódio-potássio. Por que fala de bomba, professor? Porque a bomba tem que gastar energia. Ela transporta o sódio do local menos concentrado para o local mais concentrado, tá? Então, se vocês quiserem uma aula sobre transporte através da membrana, coloca assim, eu quero, que a gente vai falar sobre essa aula também, beleza? Uma aula explicando um pouquinho como são esses transportes, tá? Tanto como funciona a bomba de sódio e potássio, como os outros transportes também, cotransporte e contratransporte. A difusão, a difusão é a entrada de íons, né, ou água, né, que a gente fala, muitas vezes de um local menos concentrado para um local mais concentrado. Ou pode ser o potencial elétrico. Se eu tenho mais carga negativa dentro, as cargas positivas elas podem ser atraídas também, beleza? Então, assim, sempre o potencial de repouso, quando ele vai ser quebrado, ele tem a sua origem, vai ter algum estímulo acontecendo na célula. Vamos pensar que entrou mais líquido na célula, então a célula ela expandiu a sua membrana um pouquinho mais, vai criar mais poros, vai começar a ter canal de vazamento. Alguns sódios podem entrar na célula, tá? Se ela tiver algum estímulo químico, ela pode entrar também mais substâncias. Então, como ela vai tendo mais permeabilidade,
Se entrar muitos íons dentro da célula, a célula que estava negativa, ela vai começar a ficar positiva e ela vai gerar um potencial de ação, ou seja, ela vai mandar estímulo para outras células subjacentes para fazer alguma função, beleza? Então, ó, quando a gente vai falar assim, tipos de canais, para passar essa substância através da membrana, a gente tem proteínas que são de comportas, que a gente fala, tá? Que elas podem ser abertas de duas formas. Ela pode ser aberta, a gente chama de canal ligando dependente, ou seja, eu tenho uma substância que liga, vamos ver na fisiologia muscular isso aí, tá? Do músculo esquelético. A gente tem a acetilcolina, ela vai se ligar a uma proteína dessa, que é um canal ligando dependente, para abrir a portinha dela para começar a entrar sódio na célula, tá? Para a célula muscular ela despolarizar e ela começar o processo de contração dela, tá ok? Então, eu tenho canal ligando dependente, o que eu preciso para ele abrir a portinha dele? Eu preciso de uma substância acoplando ali, tá? Na célula muscular esquelética, como eu falei, tem a acetilcolina que vai ser um exemplo desse canal ligando dependente, beleza? E eu tenho também os canais que são voltagem dependente. Então, o canal voltagem dependente, ele depende da voltagem. Lembra que é o potencial de repouso? Eu tenho a comporta está fechada. Se eu atingir um ponto que a gente chama de limiar de ativação, vamos imaginar que o meio interno começa a ficar menos negativo. Lembra lá que era menos 90? Vamos supor que vai entrando carga positiva, ele vai ficando menos negativo. Chega um ponto que eu atingi o limiar de ativação desses canais que são voltagem dependente. Essas portinhas vão se abrir. Quando elas se abrem, o influxo de substâncias positivas vão ser muito grandes. Aí a gente vai ter em milissegundos ali algumas cargas, né? Que a gente fala bastante carga positiva entrando na célula e consequentemente essa célula vai despolarizar. Quando fala despolarizar, ela vai ficar com o meio intracelular positivo, tá? Então vamos ver no gráfico aqui para ficar mais fácil essa ação, tá? Então vamos imaginar, ó, potencial de repouso da membrana, ele é menos 90. No eixo que a gente fala, vamos pensar, colocar como vertical aqui, tá? Ó, tá de menos 90 até positivo. Ele vai contar a voltagem da célula, tá? Então como está a voltagem dentro da célula? E eu tenho o tempo aqui, ó, em milissegundos, tá? Então, um tempo muito rapidinho. Então, a célula está negativa dentro, ela está em potencial de repouso. Por algum motivo, começou a entrar carga positiva dentro da célula. Então, pode ter aberto um canal voltagem dependente, depois os canais ligando no dependente, e entrou muita carga positiva dentro. Lembra que o sódio está muito fora? Ele pode entrar. Então, a gente fala assim, ó, quando entra muito sódio na célula, a célula começa a ficar de menos negativa, ela começa a abrir os canais de voltagem dependente e entra muito, tem um influxo, né? Uma entrada de íons muito grande para dentro da célula. Isso aí a gente chama de despolarização. Em algum milissegundos ali, a célula vai ficar com o líquido, né? O líquido intracelular vai ficar positivo, tá? Só que isso aí não é o normal da célula. Então o que acontece? A célula vai começar a trabalhar. Aquela bomba sódio-potássio vai começar a colocar o sódio para fora, o potássio para dentro e vai tentar reequilibrar de novo. Então, a célula recebeu algum estímulo, ela teve uma despolarização, teve muito influxo de sódio. Esse canal de sódio ele é muito rápido, ele abre e fecha muito rápido. A partir do momento que ele fechar, os canais de potássio, por exemplo, que estão dentro da célula, eles vão continuar abertos. E vai continuar saindo carga positiva para fora da célula. Então vai ter o quê? Os canais de potássio, a gente fala de efluxo, né? Sair para o exterior, ele vai fazer com que a célula volte a ficar negativa novamente. Então, imagina que as portas se abrem juntas, só que o sódio abre rápido e fecha rápido. O potássio ele vai abrindo devagar e ele fecha também devagar. Então, quando entrou muito sódio muito rápido, a porta se fechou, não entra mais sódio. Só que o potássio está aberto. Lembra que o potássio estava altamente concentrado dentro da célula, certo? Então ele começa a sair da célula. Aí quando ele começa a sair da célula, começa a deixar a célula mais negativa novamente. Só que esse canal aqui é tão lento, o que acontece? A gente tem uma hiperpolarização aqui da célula. Ou seja, a célula fica mais negativa do que o normal, tá?
Aí sim, esse retardo do fechamento dos canais de potássio, ele retarda, ele fica mais negativo, só que depois a bomba de sódio e potássio começa a trabalhar, gastando energia, limpa a célula, para ela voltar novamente a seu potencial de repouso, né, de membrana, tá? Aqui a gente recebeu um estímulo, que pode ser um estímulo, no caso, neural, quer dizer, o neurônio, quando ele manda uma estimulação, né? Eu vou contrair meu bíceps, por exemplo. Ele manda uma estimulação que sai do córtex motor, ele manda essa informação até chegar no músculo, ele está mandando um estímulo, um potencial de ação, pelo neurônio motor até a fibra muscular. Quando chega na fibra, a fibra vai se contrair. Depois vocês vão ver na contração do músculo esquelético como é que vai ser essa contração. E esse estímulo está chegando lá na fibra. Então ele já informou. Então quando gera um potencial de ação, eu tenho o quê? Um neurônio mandando informação para algum lugar. Ok? Que pode ser uma glândula, como eu falei antes, mas pode ser um tecido muscular que a gente vai falar de contração muscular depois na fisiologia. Tá joia? Isso a gente chama de potencial de ação em pico. Por quê? O que a gente vê? Entrada de sódio, saída de potássio. Né? Então aqui eu tenho um pico, tá vendo? Como se fosse um triângulo, tá? Eu não tenho, lembra que a gente tinha canais de cálcio? Na fibra muscular esquelética, fibra muscular esquelética e a fibra e o neurônio, ele não tem canal de cálcio, tá? Os canais de cálcio não existem aqui. Então só tem sódio para entrar, tem então um canal de sódio e tem um canal de potássio para sair o potássio, ok? Então o potencial de ação em pico, quando acontece, falei para vocês, acontece na célula neural e na célula do músculo esquelético, tá? Beleza? Esse potencial de ação acontece nesse ponto. Então o músculo estava em repouso, né? O tecido estava em repouso, ele recebe um estímulo, começa a entrar carga positiva, em algum momento ele vai ficar positivo, então ele vai ter despolarização. Aí a repolarização, ele vai ter, no caso, saída, no caso de cargas positivas, ele volta a ficar negativo novamente para depois voltar ao potencial de repouso. Tá joia? Agora, vamos lá, potencial de repouso novamente, mas vamos pensar o seguinte, agora eu tenho outro canal também, que é o de cálcio, que ele vai entrar na jogada, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que o canal de sódio, ele é muito rápido, ele abre a portinha dele e fecha muito rápido. Então, toda vez que geram modifica o potencial de membrana, aí eu tenho que algumas entradas de carga positivo, ativo o canal ligando dependente ou voltagem dependente, eu tenho que alta entrada de fluxo, né, de sódio para dentro da célula. Então, quando eu entro sódio para dentro da célula, o sódio é positivo, o meio vai ficar positivo, tá? Só que nem na fibra muscular cardíaca, por exemplo, ele tem também um canal de cálcio, tá? Olha só o canal de cálcio. O canal de cálcio, ele tem o que a gente chama aqui, vou deixar aqui primeiro, o canal de cálcio, ele é uma comporta de velocidade de abertura não tão rápida quanto o sódio, que o sódio abre rápido e fecha rápido. O potássio, ele abre muito lento e fecha muito lento. O cálcio, ele abre e fecha, numa velocidade intermediária. Então, os três canais, né, de sódio, potássio e cálcio, quando recebem um estímulo, vamos pensar assim, de voltagem, os três abrem ao mesmo tempo, só que o sódio ele abre bastante, rápido, tá? Então eu tenho mais entrada de sódio, tenho entrada de cálcio também, eu tenho, no caso, saída de potássio. Só que eu tenho uma quantidade maior de entrada de íons, por isso que o líquido fica positivo, tá? Nesse momento aqui, eu tenho fechamento do canal de sódio. Fechou o canal de sódio, no platô, eu tenho o canal de potássio aberto e o canal de cálcio aberto. Então ele tem o quê? Uma manutenção. É como se fosse aquela contraçãozinha segurando, o estímulo sendo segurado um tempinho, alguns milissegundos. Depois o canal de cálcio vai se fechar. Ele se fechando o canal de cálcio, aí a gente vai ter só o efluxo, só a saída do potássio novamente, como a gente teve lá no potencial de ação em pico, tá? Aí eu vou ter o retardo novamente, a hiperpolarização, o retardo do fechamento dos canais de potássio e, consequentemente, depois volta o meu potencial de repouso de novo. Como a gente está vendo esse platô aqui, ó, na fibra muscular cardíaca, acontece o potencial de ação em platô. Olha só que importante.
No platô, a fibra muscular cardíaca, ela fica um tempo em contração. Por que é importante essa contração? O músculo cardíaco, quando ele contrai, que a gente vai entender depois sobre a contração cardíaca, ele contrai como um todo e ele tem que comprimir o sangue, né, as câmaras cardíacas, para esse sangue ser ejetado do coração. Então, tudo é perfeito que a gente fala. No músculo cardíaco tem canais de sódio, canais de potássio para fazer o platô, para ficar esse tempo de contração para fazer a maior injeção de sangue, para o coração bombear o sangue para fora dele, tá ok? E quando o coração ele recebe um efluxo, né, de potássio, quer dizer, o potássio saiu, ele está desbalanceado ainda, mas ele já voltou ao potencial de membrana. Então, a contração cardíaca, por exemplo, o músculo contrai quando acontece a despolarização, ele contrai, ele fica um pouquinho no platô em contração, para colocar esse sangue para fora, para injetar o sangue, depois ele repolariza, quer dizer, já está em relaxamento de novo, tá? Que a gente vai entender que é a diástole cardíaca, né? O relaxamento do músculo cardíaco, beleza? Espero que você tenha compreendido isso aqui, que isso aqui vai ser muito importante quando a gente falar de contração do músculo esquelético, cardíaco e músculo liso também, tá? Fatores que alteram a intensidade efetiva da difusão. A gente tem vários fatores da membrana, tá? Então, para quem quer estudar um pouquinho mais sobre o assunto, não vou me estender na aula de hoje, mas esses fatores aqui influenciam a membrana. Eu falei para vocês que ela é seletiva. Então, tem alguns efeitos de permeabilidade da membrana que são importantes de entender para saber assim, por que acontece isso e acontece nessa taxa. Coeficiente de difusão, quanto de difusão eu tenho em relação a uma substância. A gente fala assim, normalmente quando eu tenho uma substância muito concentrada de um lado e menos concentrada do outro, ela entra mais rápido. Quando a concentração está mais próxima, ela entra mais dentro, tá? Então é legal estudar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Efeito do potencial elétrico. Por exemplo, se tem carga positiva aqui e eu tenho uma carga positiva, como é que ela vai entrar? A carga positiva, ela repele a carga positiva. Então lembra que positivo e positivo, você vai pegar, por exemplo, o ímã, você vai aproximar ele, ele repele, ele não consegue encaixar, tá ok? Então são fatores que aumentam a intensidade da difusão desse transporte na membrana, tá? Então fique para você estudar aí como lição de casa, hein? Beleza? Então nossa aula a gente vai finalizando por aqui. Forte abraço aí, até a próxima.